Você sabe, o que me admira é o seguinte. A Júnia da Codab, quando nós fomos lá em 2019, ela disse pra gente o seguinte, que havia um monitoramento, pouco mais de 4 anos, né, nessas áreas. Então, que há um monitoramento via drone, um pouco mais de 4 anos, né, e que eles sabem quem está construindo as casas recentes, quais são as casas recentes e quais não são. Aí eu te faço uma pergunta. Se eu estou monitorando aquele espaço, estou vendo que começou uma construção, não seria mais fácil eu ir lá notificar e inibir essa construção do que esperar eles construírem para depois vir e derrubar? Olha, com certeza dar o direito da defesa para a pessoa é o correto, né? Mas infelizmente eles culpam até a pandemia por isso, porque antigamente eles passavam notificando. A gente lembra? Não, antigamente quando? Não, até mesmo na gestão do Lira eles vinham notificando. Pois por exemplo, a grande derrubada do Capão do Morro, quase todas as pessoas tinham notificações em mãos. Não estou justificando a ação da GFIS, mas estou falando que hoje... Quando há notificação, a pessoa se prepara. Ela pode se unir com o vizinho que foi notificado, tarará, arrumar um advogado. Mas uma coisa que está acontecendo é a notificação de pessoas que moram, habitam. Não tem como notificar uma obra sem ninguém lá. Então eu não sei quais são os argumentos, quais são os critérios de trabalho, ou da casa com habitada, ou da casa sem ser habitada, ou da casa de uma área pública numa situação fundiária, ou numa outra situação fundiária. Dentro da terra capa é um processo, ou dentro das terras da União é outro processo, ou dentro de terras particulares é outro. Na época que a fiscalização ficava dentro das administrações regionais, então você chegava com tinha a ouvidoria, né? A pessoa ia lá, denunciava, né? Que estava sendo invadida, que estava sendo construída. Eu falo isso porque era tudo mais palpável do que sistema, né? Então você poderia dizer que poderia haver um atraso ou não, mas era tudo muito rápido. Eu falo isso porque eu trabalhei dentro da ouvidoria e da assessoria de comunicação, porque era o mesmo chefe. Então, quando chegava a qualquer denúncia de invasão ou construção de lote invadido, era passado para essa fiscalização e eles iam lá e notificavam e fazia rondas, né? Ia sempre lá. Então, a invasão, a construção, ela era inibida. Depois que se criou a GFIS... foi descentralizado. Foi centralizado. Foi centralizado, setorizada, né? Ela nunca mais se houve um efeito de vistoria, porque você denuncia e leva meses para eles resolverem vir até o local de denúncia. Vou tirar por aqui embaixo, tá? Vamos aqui. Você sabe que você mora em São Sebastião há quanto tempo? Desde quando sou pequeno. Pois é. Você lembra que nós tínhamos aqui embaixo, na quadra 1, aqui embaixo, perto do córrego, muitas invasões de fora a fora. Você lembra disso? Eu tenho várias fotos. Pois é. Então foram retiradas aquelas casas, inclusive aqui onde tem um campo, a parte de frente para o campo também tinha sido retirada. Nas laterais tinham sido retiradas, tudo bonitinho, né? E invadiram tudo de novo. Tá lá, construções de alvenaria. Então, aí eu pergunto para você, então por que tiraram aquelas pessoas e jogaram elas lá para cima e deixaram invadir, criar um bairrozinho aqui pequenininho? Pois é. Você entende o que eu tô te falando? Então, no final das contas, a comunidade, não adianta você falar assim, ó, denuncie. Não, mas assim, a gente tem que pegar esse problema de ocupações irregulares, de parcelamento do solo irregular. Claro que algumas regiões realmente é um grupo de pessoas que entram para dentro da terra. Mas na sua grande maioria, principalmente São Sebastião, são os parcelamentos irregulares, né? Tem ações de grileiros, né? Pessoas que sabem que a terra não tem sua propriedade e fazem o parcelamento dela. Sabe que é um comércio que fica impune e ganha um dinheiro pra caramba. Disso todo mundo sabe. Então, esse problema das ocupações e dos parcelamentos irregulares em Brasília tem um culpado principal.
Não é a GFIS por não fazer o que podem se taxar de correto. Eu acredito que se tivesse a GFIS em São Sebastião, igual, estava do mesmo jeito. Porque existe a necessidade do morar. Então, é a força da população, a rapidez das construções. Eu lembro do termo na época que você tinha que começar a construção no sábado e na segunda-feira tinha que estar dentro. Sim. Entendeu? Porque era muito rápida a ação. E mesmo assim tinha. Você lembra quando a CEDAB, na época era CEDAB, hoje também é CEDAB, não sei, não estou mais ligada muito nos órgãos. Você lembra quando aquele pessoal ali foi jogado lá para o Residencial Oeste? As 204, 5, assim. Exatamente. E era tudo ali na beira do córrego, né? Uhum. Então, eles passavam cadastrando o pessoal. Aí, fala assim, chegava na sexta, cadastravam um pouco. Aí, de sexta para segunda, já tinha uma casa nova. Sim, já tinha uma casa nova. Então, assim, as pessoas tinham... não dá conta. Se eu vou falar a verdade, não dá conta. O que nós temos no DF hoje é um péssimo trabalho da CODAB nos programas habitacionais. Primeiro, diferentes eixos. Hoje o problema de moradia no DF ela é mais séria que no Goiás. Por quê? Não existem políticas de criação de novas habitações facilitadas entre o privado e o público, igual há no Goiás. Eu tenho uma chácara no Goiás, está dentro do PDUT como urbano. O que eu posso fazer? Posso lotear. Faço os projetos, levantamentos topográficos, faço as obras de infraestrutura e entrego para o morador com porta, água e energia na porta. As pessoas vão lá e constroem a sua casa de modo regular, com entrada dentro do... Mesmo assim, há invasões. Mas e aí sim, você tem que ir com essas pessoas lá no Goiás. São pessoas que às vezes agem já de má fé. Agora aqui no DF tem esse problema. Nós temos um problema no DF, não existe habitação. Hoje existe habitação de quem? JC Gontijo, existe o pessoal de Águas Claras, existem as grandes incorporadoras que conseguem, depois de um processo burocrático muito enorme, gigantesco, que custa algumas cifradas milhões para fazer um empreendimento regularizado. Hoje está um pouco mais simplificado, mas já foi muito mais caro fazer algo do tipo. Não é à toa que Águas Claras é o que é hoje. Não era um processo tão claro e não tão regular, mas regulamentaram todo aquele processo de Águas Claras. Altura de prédios, o pessoal foi em trancos e barrancos e hoje Águas Claras é o que é por causa da iniciativa privada. Não existe esse processo no DF. Então, assim, o que falta hoje no Distrito Federal para resolver o problema habitacional? Você oferecer unidades habitacionais de forma digna para as pessoas que consigam comprar. Podem ser elas via CODAB, Caixa Econômica Federal, via Ministério do Desenvolvimento Regional, com o programa Minha Casa Minha Vida para faixa 1. E é esse o erro da CODAB. A CODAB é um órgão para fazer unidades habitacionais, para se articular unidades habitacionais para a faixa 1. Não é para pessoas fora da faixa 1. Talvez ali no 2, 2,5, 2.800 reais por mês. Então, assim, a CODAB tinha que trabalhar nessa faixa. Ela não tem que se preocupar com empreendimentos igual o Jardim Mangueiral. O Jardim Mangueiral eu acho que foi um dos maiores erros no programa habitacional do DF hoje foi o Jardim Mangueiral, porque o Jardim Mangueiral começou a ser construído quantos anos? Quanto tempo? 2008? 2008. 2008. O Morro da Cruz, a explosão do Morro da Cruz foi quando? Acho que foi nesse período também. Foi nesse período. Por quê? As pessoas que necessitavam, as famílias que foram crescendo, as crianças que foram fazendo adulto, as pessoas que vinham de outros estados, problemas financeiros, elas vinham para o DF e não tinham onde morar. Não é igual no Goiás, no ABC, que você chega lá e compra um lotinho. Parcelado 1000 vezes, não faz análise de crédito, você paga direto para o loteador. Aqui no DF não. Aí o que aconteceu? Com essa falta de políticas habitacionais de fácil acesso... E o Mangueiral era para ser para qual faixa? No início era para ser... 3 e 4. Já era para 3 e 4? Não, e todos os processos eles falam que é para renda baixa. Renda baixa, mas aí acaba... Não é, Mangueiral não é para renda baixa. Hoje... A taxa de condomínio no Mangueiral, uma pessoa de renda baixa não consegue pagar R$400. Eu ganho R$1.200, tem que pagar R$400 de taxa de condomínio. Então, assim, é um erro muito grande. O Jardim Mangueiral foi um erro. Foi R$1 bilhão. Claro, que foi de empreiteiras. Foi do consórcio JC Gontijo, do consórcio
a Odebrecht com a Zaurac Empreendimentos, que construiu aquele negócio todo. Dinheiro privado, depois a Caixa Econômica fez o repasse de acordo com os financiamentos. Então, assim, a Codab tinha que fazer isso. E outra coisa que falta no DF, falta urgentemente uma lei clara e regulamentada de parcelamento do solo. Se a pessoa tem uma área regularizada dentro da área urbanística, dentro da área urbana que você pode fazer, tem o dinheiro para fazer um empreendimento, colocar meio-fio, fazer projeto de águas fluviais, fazer instalação, energia, tudo bonitinho, tem dinheiro e quer fazer, faça e deixe ela vender os imóveis.